Livro dos Salmos, Salmo de número 104. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pois nas águas o vingamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro, voas nas asas do vento. Fazes aos Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes os abismos do vestuário e a cobriste. As suas águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar em que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vida do sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, são as tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Pois por eles transitam os navios e os monstros marinhos, e o monstro marinho que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se lhes abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Meu Deus, que belíssima palavra nós ouvimos hoje à noite. Que texto maravilhoso, Senhor. Que peça magnífica de poesia e de beleza, mas é um mero rascunho para descrever a tua grandiosa beleza. Por isso, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor desvende os nossos olhos hoje à noite, porque devido ao pecado, meu Deus, nós estamos como que com um véu no rosto, não conseguindo contemplar o brilho da sua glória. Ajuda-nos, ó meu Deus, hoje à noite a enxergarmos a grandeza do Senhor, a glória do Senhor, a beleza do Senhor em tudo aquilo que o Senhor criou. E ao mesmo tempo que fizermos isso, Senhor, dobra o nosso coração,
que de forma tão orgulhosa se recusa a adorar ao Senhor. Arraste-nos cativos aos teus pés e nos faz, Senhor, adoradores verdadeiros. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Olhar a natureza por uma mera perspectiva materialista se tornou a forma do mundo enxergar a criação. Quando as pessoas olham para a criação, hoje o máximo que elas veem é causa e consequência. Basicamente, matéria e somente matéria. Ao contemplar a complexidade com a qual a criação ela se manifesta, as pessoas elas ficam tentando transformar isso em meras reações biológicas ou reações físicas. Olham para a criação e tentam tirar Deus dela, numa tentativa de dizer que tudo é assim mesmo, sempre foi assim e tudo é muito natural. Mas quando, meus irmãos, os homens pegam os seus objetos de investigação, sejam eles microscópios ou sejam eles telescópios, todos eles apontam para uma realidade muito maior. Apontam para o fato de que a criação do Senhor, ela é tão exuberante que ofusca os seus olhos, e eles não conseguem, não podem negar que não é possível ter uma complexidade tão grande de vida como a que nós temos, sem que haja um Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Na verdade, queridos, quando nós olhamos para o próprio planeta, ele todo é extremamente organizado. Pensaram alguns anos atrás que se tivesse oxigênio e água num qualquer outro planeta, haveria então a capacidade de ter vida. E aí eles começaram a dizer, não, mas mesmo que tenha energia e água, se não tiver a luz na proporção adequada, não vai dar para ter vida. Ah não, mas se não tiver água, energia e luz, sem uma proteção, uma espécie de atmosfera, também não tem como ter vida. Não, mas e os impactos? Tem que ter alguma coisa que os proteja do universo exterior, de meteoros e coisas desse tipo. E eles descobriram aos poucos mais de 100 variantes necessárias para que haja um planeta como o nosso. Ele um pouquinho mais perto do Sol, nós teríamos uma temperatura tão elevada que não dava para ninguém escapar. Pelo menos todo mundo seria mais moreno. Um pouquinho mais longe seria frio demais, ninguém conseguiria viver numa temperatura como essa. Se a Lua fosse um pouquinho mais perto, nós teríamos marés tão altas que cobririam os continentes. Se ela fosse só um pouquinho mais longe, nós não teríamos as estações e teríamos uma parte do planeta que nem vida teria. Tudo milimetricamente montado. Planetas gigantes no final do nosso sistema solar estão lá para atrair qualquer coisa que venha de fora, junta e não deixa chegar aqui, nos protege, mesmo estando tão distantes. Tudo Deus criou. E o Salmo 19 que nós lemos diz que tudo isso é para manifestar a glória do Senhor. Mas Paulo nos diz em Romanos capítulo 1 que nós lemos, que o homem de forma cega adora a criatura ao invés do Criador, não consegue enxergar a grandeza dessa criação. Por isso que ao invés de nós chamarmos uma criação do Senhor, nós chamamos Mãe Natureza. A natureza. Mas na verdade ela proclama um Deus eterno. E o Salmo de número 104 é justamente essa proclamação da criação. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo fantástico. A poesia que está contida nele é de uma beleza enorme. Ele usa uma quantidade tão grande de figuras de linguagem que a gente fica impressionado. São tantas imagens poéticas que a gente fica encantado. Os primeiros versículos desse salmo é uma verdadeira poesia que dá gosto de ouvir. Mas nesse sentido, meus irmãos, ele está atrelado ao salmo anterior. Se vamos prestar atenção, o salmo de número 103 terminou com a expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E da mesma maneira, o salmo de número 104 também começa com a expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E olha como é que ele termina, lá no versículo de número 35. A última frase é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nesse sentido, esses dois salmos fazem um conjunto, onde um expressa o bendizer ao Senhor pela glória da majestade dele, expressa na salvação da graça e da misericórdia do Senhor. Mas aqui nesse segundo salmo, ele expressa a grandeza e a glória e a majestade do Senhor na sua criação.
Ao contrário do Salmo 103, o Salmo 104 não tem quem escreveu aí, viu aí? Não diz quem escreveu, mas pela própria estrutura como o Salmo se organiza, ao que tudo indica, foi escrito pelo autor do Salmo anterior, o próprio Davi. Ninguém melhor do que Davi para descrever a criação com tanta capacidade, com tanta competência. Nesse sentido, a linguagem é um pouco diferente, porque aqui ele não quer simplesmente expressar a glória, mas ele quer expressar toda a beleza, a majestade, a grandeza do que ele está descrevendo. E para fazer isso, meus irmãos, ele só tem um lugar onde ele encontra, e não é no livro de Charles Darwin. O lugar onde ele encontra inspiração para descrever tudo isso é em Gênesis capítulo 1. Ele olha para Gênesis capítulo 1 e vai dia após dia descrevendo, de forma que nesse salmo você tem uma descrição de cada um dos dias, desde o primeiro até o sétimo dia. Ele vai passando por cada uma dessas fases. Mas ao contrário do Gênesis 1, onde vai um dia após o outro, aqui ele vai ao mesmo tempo mostrando que esses dias se entrelaçam, onde um tem consequência no outro, e eles todos amarrados estão aqui unidos para glorificar o seu Criador. De forma que esse salmo não é um louvor à criação, esse salmo é um louvor ao Criador. Ele nos faz pensar em como a criação deveria ser vista pelos crentes, de como nós deveríamos olhar para a criação, não com um olhar materialista que nos ensinaram a olhar, mas olhar para cada parte da criação com o olhar de um cristão que contempla o seu anúncio, que contempla a sua proclamação. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, mesmo que são 35 versículos, eu prometo que vai ser rápido. Olhar com os irmãos a proclamação da criação. O que ela proclama? Em primeiro lugar, ela proclama a grandiosidade do nosso Deus, versículos de 1 a 9. Ele já começa com uma conversa com a sua própria alma, porque o que ele está para investigar é grandioso demais, é glorioso demais. E por isso ele já começa com a sua própria alma em conversa particular, dizendo: você deve bendizer ao Senhor. Ele acabou de nos dar uma diretriz adequada de como olhar para a criação. Nós olhamos com a criação não como mera curiosidade, mas nós olhamos com a criação justamente pela perspectiva de como o Senhor criou todas as coisas, para buscar nela aquilo que nós deveremos usar como bendição ao Senhor. Ele diz: nós devemos bendizer ao Senhor, dizer coisas boas a respeito do Senhor. Mas ele não se contém, e logo de cara ele já começa no versículo número 1, dizendo que o que ele constata na criação é uma coisa excepcional. Mas quando ele vê o que existe de excepcional na criação, eu quero que você note, ele não se encanta com a criação propriamente dita, porque se encantar com a criação é uma perspectiva ainda muito pequena. Ele se encanta com aquele que criou aquilo que ele está vendo. Ele não vê as coisas, ele vê o Deus por trás de cada coisa. Olha o que ele diz, versículo 1: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, meu Deus meu, como é? Como tu és magnificente. Ele simplesmente se impressiona não com as coisas criadas, mas ele se impressiona com Deus. E ele diz: Senhor, como tu és magnificente. E essa magnificência, meus irmãos, é especial, porque ele agora vai começar a descrever Deus como um rei em toda a sua majestade diante do seu reino. Os reis, principalmente reis do Oriente, quando iam fazer entradas em algumas cidades, faziam essas entradas com a maior pompa possível. Então o rei não ia visitar a cidade vizinha com a roupa velha, ele ia sempre com a melhor roupa que tinha, e não ia sozinho, só com alguns guardas. O rei levava toda uma comitiva de muitos soldados, porque ele não estava simplesmente indo de um lugar para outro. Um rei não vai de um lugar para outro. O rei se apresenta como um espetáculo por onde ele passa. A sua glória tem que precedê-lo. As pessoas têm que ver o tamanho da sua riqueza, o tamanho da sua força, o tamanho do seu poder, antes dele chegar. E aqui o salmista vai olhar para Deus dizendo: olha o rei da criação se apresentando. Ele deixa qualquer rei do Oriente Médio no chinelo,
Qualquer grande rei em toda a sua glória, um Salomão em toda a sua glória, é um vagalume na frente do sol, diz o comentarista. E ele diz, olha só como é que ele se apresenta a nós. Ele vem de roupa, vestido de glória e de majestade. Ele começa a descrever esse rei glorioso que se apresenta, vestido de glória e majestade, numa referência direta ao primeiro dia, quando o Senhor disse, haja luz. E porque Deus disse, haja luz, olha a roupa do Senhor, versículo número 2, ele diz, cobriu-se de luz como de um manto. Que pompa magnífica aqui, o Senhor está vestido, mas não é vestido com qualquer roupa, ele botou um manto de luz, ele próprio é o Pai das luzes, ele mesmo é aquele que habita em luz inacessível, ele é aquele que se veste de luz aqui. Ele entra de uma forma magnífica e apoteótica, vestido de luz, mas não só isso. Ele começa a descrever as ações desse rei, que fazem dele alguém especial. Ele diz, tu estendes os céus como uma cortina. Ele começa a descrever o ambiente ao redor desse rei, dizendo que a sua presença existe uma cortina e não é nada mais, nada menos do que o próprio céu que nós enxergamos, é a cortina dele. Mas vejam que do nada ele começa a mostrar como as águas ao redor do mundo estão sendo organizadas, porque a partir do finalzinho do versículo 2, início do versículo 3, ele já começa a falar do segundo dia, porque no primeiro dia as águas ainda estavam tomando tudo, no segundo dia o Senhor começa a separar as águas, ele diz, e olha o Senhor colocando ordem no mundo aqui, estruturando tudo e fazendo com que essa cortina se coloque no seu devido lugar. O que é que ele fez no versículo 3? Põe nas águas o vingamento da tua morada, o espigão. É como que dizendo, ele começa a espetar as águas e a obrigá-la a ir para os seus lugares. Ele está aqui, meus irmãos, aos poucos dando ordens para que as águas vão para o seu devido lugar e não mais voltem. Ele vai voltar aqui mais à frente a esse assunto. Ele diz, ele agora se apresenta de forma pomposa, abrindo caminho no meio das águas. Mas não só isso, não vem a pé não. Aí o carro dele é fantástico. O texto diz assim, tomas as nuvens por teu carro. Já imaginou? Um rei entraria num carro de ouro. Esse rei entra numa nuvem. Ele entra numa nuvem. O texto diz mais, e ele é rápido e voa nas asas do vento. Essa imagem, meus irmãos, é mais do que gloriosa, porque ela aponta lá para o Êxodo, quando o Senhor acompanhou o seu povo numa nuvem. Mas não só isso, também em nuvem foi tomado o profeta Elias e levado até os céus. Mas não só isso, a nuvem também cobriu o monte quando o Senhor veio trazer a lei do Senhor. Mas não só isso, o próprio Cristo, quando é assunto aos céus, ele é tomado num carro e é uma nuvem. Ele diz, o nosso Deus, o nosso rei tem um carro, e o carro dele é nuvem. Veja que pompa magnífica. Mas toda vez que um rei entrava, tinha uma série de embaixadores que iam à sua frente, que eram comandantes e exércitos à sua frente, para que mostrassem todo o poder e a força que ele possuía. E do nada ele diz, ele também tem os seus, versículo de número 4, fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. O autor aos Hebreus, tomando essa mesma imagem, no capítulo 1, versículo número 7, fala de anjos como os ministros do Senhor. Ele diz aqui que o Senhor possui hostes celestiais, que são seus mensageiros, e que a esses mensageiros ele os faz poderosos a tal ponto que eles são comparados a ventos e labaredas de fogo. Mas não são poderosos a ponto de ofuscar o rei, porque o autor aos Hebreus vai dizer que por isso mesmo Cristo tem um título maior do que os anjos, sendo chamado ele mesmo de filho, e por isso comandando esses anjos são ministros de Jesus Cristo. Ele vem aos poucos mostrando essa pompa desse rei ao chegar, até que no versículo de número 5 ele chega no terceiro dia da criação. Enquanto ele organiza a terra, o texto nos diz que aqui no versículo 5 ele faz com que a terra seca suja. E olha essas expressões, lançastes o fundamento da terra. Ele diz, foi o Senhor que fez o alicerce.
Isso aqui, meus irmãos, o torna tão poderoso a ponto que ninguém pode debater com ele. Quando Jó achou que podia debater com Deus e dizer para Deus o que era certo e o que era errado, e questionar a forma como Deus estava lidando com a vida dele em meio a todo aquele sofrimento, um dos critérios que Deus disse que Jó teria que cumprir para poderem conversar frente a frente era: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus cria a base. Isso aqui é o alicerce. A gente brinca dizendo que quando eu cheguei aqui tudo era mato. Jesus, quando chegou, nem mato tinha. Está vendo? Chegou antes. Eu lancei o fundamento da terra. Ele disse: lançaste o fundamento da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. O que é que o Senhor fez? Tomou os abismos por vestuário e a cobriu, colocou as águas em cima das montanhas. Ele está dizendo: o Senhor fez uma separação da terra, de forma que uma parte de água formou oceanos, uma parte de água formou o firmamento, as nuvens dos céus, e a parte seca apareceu, porque nós não fomos criados para viver dentro d'água. Precisava de uma coisa especial, precisava de terra seca. E ele agora, chamando a atenção para nós, diz: o Senhor organizou tudo isso e fez isso com mão poderosa, no versículo 7. Olha as expressões que ele usa para dizer como é que Deus criou a terra seca. Ele diz assim: a tua repreensão fugiram. Sabe o que é isso? É toda a água do planeta exposta. Era assim que estava. Ela estava toda em cima. A Bíblia nos diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, e aí Deus dá uma bronca nela. Só isso. É só dizendo: sai daqui, vai para ali. É só uma coisa assim. E o texto nos diz que quando ele repreendeu, o que é que as águas fizeram? Demoraram um pouquinho, não foi, para atender? Não foi? Não é aí? O texto diz: elas fugiram, elas foram embora, porque a voz do Senhor é um trovão, no versículo 7, e quando o trovão do Senhor falou, ela bateu em retirada. Um dia lá no barquinho, essa mesma voz falou para o mar, porque ele estava todo agitado, querendo se amostrar. Os discípulos estavam morrendo de medo, porque as ondas eram altas. Eles diziam: vão morrer. Pescador com medo de morrer afogado é duro, mas estavam lá, eles com medo. E o simples coisas que Jesus fez foi como um trovão dizer: fica quieto. O que é isso? Fica quieta. E o texto nos diz que o vento e o mar o obedeceram, reconheceram essa voz como um trovão. O Senhor comanda as águas e elas vão para o lugar certo. Ele coloca todas elas no seu devido lugar, no versículo número 8, formando os mares. Elevaram-se os montes, desceram os vales e até ao lugar que eles havia preparado. Tudo no seu devido lugar, montanha na montanha e mar no mar. E para que as coisas não ficassem confusas, no versículo número 8, no versículo número 9, ele diz que o Senhor colocou divisas. E ele separou de tal maneira que agora não houvesse mistura, cada uma no seu lugar, a terra de um lado e o mar do outro. Uma das grandes questões que tinham se levantado no passado é como é que houve o dilúvio, porque não tem água suficiente, mesmo que derretam-se as geleiras, não tem água para cobrir todas as montanhas do mundo, até que descobriram que existe um aquífero debaixo da terra, bem maior, e que se juntar todo mundo, cobre tudo. Mas por que não explode? Porque só teve uma vez que o Senhor abriu a porta de lá, e quando ele abriu, aconteceu um dilúvio do mundo inteiro. Depois ele mandou de volta e trancou e disse que não vai abrir mais. Não vai abrir mais. Não se engane, o mundo não vai acabar por causa do aquecimento global, tudo inundado. Pode ser que Recife se acabe, mas o mundo não. Porque o mundo não mais será destruído com a água desse Senhor. Então esqueça, não é com água não. Mas eu quero que você note aqui, meus irmãos, que o texto mostra uma força imparável. Ele dá bronca no mar e o mar obedece. Ele manda a terra e a terra se mexe. Ele monta tudo com a sua força e ele se apresenta de forma tão gloriosa e imensa que é impossível olhar sem se render. É isso que ele está tentando fazer conosco, meus irmãos. Ele está dizendo: quando você olhar para a criação, não olhe para a criação se encantando somente com a grandeza que ela possui, mas se encante quando olhar para a criação, que o tamanho da força que ela possui está sob o controle de um Deus que criou todas essas coisas.
Que quando você olhar as grandes tempestades e furacões, não se espante com o tamanho da força e da velocidade dos ventos, mas se espante com um Deus que consegue controlar cada uma dessas velocidades. Quando estiver em boa viagem, não se encante com a mãe natureza olhando para o mar, mas veja um Deus que coloca o mar na palma da sua mão. Olhe para o Senhor e contemple a grandeza do seu Deus. Os homens com telescópios imensos, o James Webb agora tentou enxergar o final do universo, disseram, agora a gente vai descobrir o Big Bang, vamos olhar o final, e botaram o bicho para apontar para o final, e tentaram focar o máximo possível, e descobriram que ainda tem muita coisa para frente, porque o nosso Deus, Ele é imenso, mas fez o universo inteiro com a ponta dos dedos, como que faz uma coisinha miudinha. Olhar em Deus grandioso desse tamanho, meus irmãos, é para isso que a criação está ao nosso redor. Nós precisamos olhar para a criação todos os dias e contemplar cada detalhe dela, para nos encantarmos com a grandeza do nosso Deus. Se nós não olharmos para a criação por essa perspectiva, não seremos diferentes de um pagão que olha para a criação e se encanta somente com ela e passa a adorar a ela ao invés de adorar o Criador. Nós não nos encantamos com a criação, nós nos encantamos com Deus que criou de forma tão bela e complexa tudo que existe ao nosso redor. Nós precisamos nos encantar com a grandiosidade do nosso Deus. Uma proclamação da criação, em primeiro lugar, ela proclama a grandiosidade do nosso Deus, mas em segundo lugar, ela proclama também a generosidade do nosso Deus, do versículo de número 10 ao versículo número 23. Porque aqui ele não está preocupado simplesmente em descrever a criação, mas ele mistura a criação com a providência de Deus. Porque existe um grupo teológico chamado deístas que dizem que Deus criou tudo que existe, mas depois Deus deu corda e soltou, Ele não intervém mais no mundo. E o que o salmista vai nos dizer aqui é que justamente o contrário, Deus é quem mantém o mundo funcionando como ele está. E Ele faz isso justamente porque Ele está pensando no bem de todos nós. E que a preocupação do Senhor é muito maior do que fazer coisas grandes, do que fazer coisas complexas. Afinal, o universo inteiro é de grandiosidade e complexidade maior do que a nossa aqui. Mas Ele quer mostrar que Deus tem uma preocupação muito mais específica: cuidar de nós. Veja versículo 10. Deus não só fez o mar e colocou as montanhas de um lado e o mar do outro, mas o texto diz que o Senhor fez rebentar fontes no vale. Ele diz: o Senhor também criou água doce. Água doce. Porque, meu irmão, ter água salgada não mata a sede. Por que não? Porque tem sal demais e ao invés de hidratar as células, desidrata as células. Então, quanto mais você toma água do mar, mais desidratado você fica. Precisa de água doce. Ah, pastor, então tem muita. Ele tem, não, a água doce é pouquinha, mas é o suficiente. Ele diz assim: o Senhor criou fontes no vale e faz essa água descer de montanhas. Está vendo aí? Escorrendo na forma de rios, no versículo 10. Para que Ele faz essa água escorrer aí, montanha abaixo, como um rio? Diz, porque Ele precisa dar de beber. E aí vem o quinto dia. E o quinto dia ele vai sempre ser aludido aqui, vez ou outra. Ele não tem um momento específico no Salmo, ele vai aparecendo. Ele diz: o Senhor fez separação das águas, entre água doce e água salgada, e criou a água doce justamente para todos nós. Olha aí, ele começa assim: e dá a beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Ele começa aqui a trazer os animais selvagens e diz: o Senhor está suprindo a necessidade dos animais de água doce. O Senhor, Ele não só cria as coisas, Ele se preocupa com aquilo que Ele criou e cuida daquilo que Ele criou. E não só dos animais selvagens, como o jumento selvagem no versículo 11. Olha os passarinhos no versículo número 12. Junto delas tem as aves do céu, seu pouso. As aves também gostam de água e elas também vão para lá e ficam
pertinho. E tem mais, e tem planta, tem vegetação também no versículo número 12, que é do terceiro dia. E entre as ramagens desfere o seu canto. Ele diz: o Senhor, Ele criou todo um ecossistema ao redor da água, de tal maneira que Ele está preservando toda a vida, seja de vegetal, seja de animais. E assim como descreve lá no quinto dia, tanto de animais selvagens, domésticos e aves. Deus colocou tudo lá. E do alto da tua morada, versículo número 13, lá dos céus, Ele fez um negócio chamado chuva. Chuva, que para vocês aqui é até chato, mas para mim é uma felicidade. Ele diz: o Senhor fez cair água do céu, de cima da montanha. E quando essa água cai do céu, para que Ele faz isso? Final do versículo 13: para dar comida. E Ele então farta-nos do fruto. Eu quero que você note aqui, Ele não está simplesmente dizendo assim, Ele dá comida suficiente. Ele diz: não, Ele dá comida em fartura. Ele cria uma estrutura onde a água ela é distribuída pela região e pode nascer plantação não só na beira de rios, mas também pode nascer plantação no alto de montanhas, porque Ele leva água até lá com a chuva e dá alimento. Para quê? Para todo mundo. Primeiro para os animais, versículo 14: faz crescer a relva para os animais. Ele diz: Ele se preocupa em dar comida para os animais. A providência de Deus é tão especial que o próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vai dizer: veja os passarinhos, não planta, não colhe, não tem celeiro para guardar, e Deus é quem providencia a sua comida. Ele diz: é Deus que está na sua providência, organizando tudo e mantendo tudo. O nosso Deus, Ele é generoso, dá comida para as aves, dá comida para os animais, e não só isso, e plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o que ele precisa. Ele diz: e não é só os animais que têm que comer, Ele diz: os homens também têm que comer. E de onde vem a comida? Ele diz: vem tudo do chão. Vem tudo do chão, porque não interessa se você é vegano ou você gosta de um churrasco. Em última análise, você teve que comer grama de alguma maneira, porque o boi teve que comer grama para você comer. Ninguém sobrevive lambendo pedra. Então, de alguma forma, tem que vir tudo de planta. Ele diz: o Senhor providencia o quê? Olha só o versículo de número 14: de forma que o homem tira do chão o pão, comida básica do dia a dia, o feijão com arroz. Mas não só isso, versículo 15: o homem tira do chão o vinho, que alegra o seu coração. Ele não tira somente o necessário para a sobrevivência, ele tira também aquilo que alegra o seu coração. Ele tira prazer. Está vendo só? E não só o prazer, o texto diz que ele tira também o azeite que dá brilho ao rosto. Ele tira beleza. Mulheres, ele tira cosméticos. Já parou para pensar nisso? Ele diz: Deus cria todas as coisas para que o homem seja capaz de tirar de cada um desses cantos tudo aquilo que ele precisa. Foi para isso que o Senhor nos criou, para encontrar na criação todas as nossas necessidades. E por isso mesmo, no versículo 16 e diante, ele agora foca completamente nessa parte verde, mas não agora nas plantinhas rasteiras, mas na forma como o Senhor concede, dentro dessa generosidade, não só sustento, mas abrigo para tudo que existe. Ele agora aponta para grandes árvores no versículo 16: avigoram-se as árvores do Senhor. Ele diz que o Senhor planta árvores que não são pequenas, são imensas. Irmãos, existem realmente árvores grandes. Eu sou do interior, lá do sertão, e no sertão não tem muita árvore grande. Tudo é baixinho, tudo é árvore pequena, é tudo miudinho. Quando a gente vê um juazeiro, eita, coisa bonita, uma mangueira, eita, uma oiticica, eita, coisa grande. Quando eu cheguei aqui em Recife, eu digo: meu Deus, minhas árvores eram pequenas. Porque as árvores de Recife são imensas, é um negócio enorme. Mas nada se compara com algumas árvores, como a grande sequoia, uma coisa imensa e milenar. É tão grande que não dá nem para tirar uma foto, não cabe numa foto. Ele diz: o Senhor faz com que as árvores fiquem enormes. O Senhor plantou cedros no Líbano, árvores imensas. Mas para que Deus planta um jardim desse tamanho? Para ser útil. Útil para quem? Para as aves, versículo 17.
Ele é generoso e concede abrigo. Olha os abrigos que ele concede. Ele diz assim: as aves do céu fazem os ninhos lá. Os passarinhos procuram as árvores para fazer ninho. E ele diz: e tem ninho de todo tipo. Desde o ninho de um beija-flor, que é desse tamanho aqui, gente, é bem miudinho, bem pequenininho, até o ninho de uma sequoia, que é praticamente uma casa. É um negócio imenso. Eu não sei para que ela coloca um negócio daquele tamanho. É galho que não acaba mais, faz um ninho enorme. Eles, pois é, a sequoia faz o seu ninho nos ciprestes. Elas estão lá enormes, sejam ninhos minúsculos como de beija-flor, ou ninhos imensos como os de águias ou de abutres e coisas do tipo. Eles fazem os seus abrigos lá. Mas não só as árvores são abrigo. Olha a continuação dos abrigos. Os altos montes são de quem? Das cabras montezinhas. O Senhor fez montanhas e essas cabras se escondem lá. São cabras especialistas em escalada. Gente, é um negócio absurdo. Elas praticamente sobem uma parede em pé. É uma coisa absurda. Elas têm uma capacidade especial nas patas delas que gruda, meu irmão. Elas vão, é praticamente a cabra-aranha. É um negócio fantástico. Pois é, o Senhor fez as montanhas para quê? Para elas morarem lá. Mas não são só elas que moram lá. Ele diz assim: e também lá as rochas servem como refúgio para os arganazes. Os arganazes são um tipozinho de roedor pequenininho, tem um rabinho comprido e peludo, parece com um esquilo. Não é esquilo não, é mais parecido com um rato, mas o rabo é peludo. Eles moram naqueles buracos lá. Tem um bocado de pedra lá, eles se enfiam lá dentro. Se fosse daqui no sertão, dizia o mocó e preá. O Senhor criou casa para todo mundo. Está vendo aqui? Ele está dizendo: Deus fez casa para passarinho, Deus fez casa para os animais, Deus fez casa para todo mundo. Estão todos eles lá, espalhados, colocados cada um no seu devido lugar. Porque o nosso Deus, o Deus dos céus, é um Deus generoso. Ele cria tudo que existe. Mas a partir do versículo número 19, ele volta para a criação, para o quarto dia. E olha que interessante. Ele diz aí: e Deus criou sol e lua. Esse, meus irmãos, é um salmo que há quem diga que foi inspirado num hino, num cântico para o Deus Sol do Egito. Tem um cântico muito parecido com isso, que fala realmente de o Deus Sol dando vida para animais e coisas desse tipo. Mas o salmista aqui, ele faz na verdade uma ironia com o hino do Deus Sol. Ele diz: que sol que nada. Tem um Deus que foi quem criou o sol, então ele é maior. E não só o sol, ele criou sol e lua. Olha o versículo 19: fez a lua para marcar o tempo. Lá, quando o texto vai descrever no quarto dia, diz que o Senhor fez o sol e lua justamente para marcar o tempo e as estações. E ele agora olha para tudo isso e diz: olha como Deus é generoso. Deus criou um astro imenso e criou um satélite menor aqui do lado, e Ele nos deu tanto o sol como a lua para marcar a hora certa, para marcar o tempo certo, mas para nos dar estações, marcações de tempo e de estações. Olha a marcação do tempo como é interessante. Versículo 20, ele diz: o Senhor dá sol, dá noite, o Senhor traz as trevas. Mas que interesse, que importância tem trevas, né? Já notou como a gente não gosta da noite? O que é que a gente faz? Espalha a luz por tudo quanto é canto. A gente joga a luz para não precisar ficar escondido durante a noite. Diz: não, mas Deus criou a noite por um motivo. Olha só que bonito: dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Naquela época, gente, tinha leão solto na rua. Então não era assim não. Aí ele diz: quando o sol esconde, meu filho, a gente se tranca dentro de casa. Porque não está na hora dos homens, está na hora dos bichos do mato sair. É na hora que o timbu sai, né? É na hora que cobra sai, os animais selvagens saem. Eles saem procurando comida. Mas olha que bonito, ele diz: o Senhor Deus é generoso. O Senhor providenciou animais para o dia e animais para a noite. E nessa disposição, olha o versículo 21 como é bonito. Ele diz assim: e os leãozinhos, o que é que eles estão fazendo aí no versículo de número 21? Os leãozinhos rugem pela presa. E há quem pensa assim: está vendo? Eles estão rugindo para encantar as presas, para as presas ficarem paralisadas. Não, porque eles não vão espantar. Mas por que é que eles estão rugindo? Porque eles estão com fome. Eles estão pedindo por comida. São filhotes.
E para quem que estão pedindo comida? Para a mãe, é claro, porque a mãe tem que trazer comida. Não. Olha para que eles estão pedindo comida. E buscam de Deus. Você já parou para pensar que o animalzinho chorando por comida está pedindo em uma oração a Deus para que Deus seja generoso com ele? Os animais sabem que dependem completamente do Senhor, que dependem inteiramente do Senhor e que por isso precisam pedir justamente ao Senhor. E nesse pedido que eles fazem ao Senhor, eles oram dizendo: me dê comida, porque eles não têm pasto, eles precisam matar outros animais que comem pasto, e ele diz: só dá para ter uma caçada bem sucedida quando Deus concede graça. Eles sabem disso, eles clamam a Deus dizendo: eu estou com fome, eu preciso que o Senhor me alimente. Por isso mesmo, o texto no versículo número 22 diz assim: mas quando vem o sol, o que é que ele faz? Esses animais se recolhem e vão para os seus covis, porque agora surge um outro grupo de trabalhadores que precisam também conseguir comida. Quem é o grupo? Os homens. Então, meu irmão, não tem essa, você foi criado para trabalhar mesmo, e trabalho é uma bênção. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tardezinha, você pega o busão e volta para casa. Ele diz: cada um no seu horário. Deus faz o sol para o dia, e durante o dia o homem vai trabalhar para conseguir o seu sustento, mas ele sabe que o seu sustento vem do Senhor. Durante a noite os animais saem para procurar seu sustento, mas eles também sabem que o seu sustento vem do Senhor. Em todos os aspectos ele diz: o Senhor, ele é generoso, porque ele providenciou tudo. Não sei se você prestou atenção, mas ele providenciou alimento, ele providenciou abrigo, ele providenciou as condições para termos alimento e termos abrigo. Como nós somos ingratos, não é? Minha avó dizia assim, quando a gente chegava para comer tudo com fome, ela dizia assim: estão parecendo um jumento. Quando você chegar na comida, cristão não faz assim. Cristão tem que rezar, tem que fazer uma oração antes. Qual era a ideia? Eu não terei comida sem que o Senhor me dê. Eu não tenho nada sem que o Senhor me dê. E aqui vem um conceito fantástico que é: nós não possuímos nada, tudo que nós temos é emprestado de Deus, e Ele generosamente nos deu tudo que nós temos. Já parou para pensar que Ele deu a roupa do corpo que você está vestindo aí? Foi Ele que te deu? Que Ele te deu o perfume da Avon que você está usando? Você nem se ainda tem perfume da Avon, agora Jequiti. Ele te deu tudo que nós vimos aqui ao nosso redor, é tudo dele, e Ele de forma generosa supre cada uma das nossas necessidades. Ele diz: olha para um Deus grandioso. A criação está mostrando Ele, mas quando olhar para a criação, veja que ela também está mostrando um Deus que é generoso, que dá tudo exatamente que você precisa. Mas em último lugar, meus irmãos, essa criação, além de proclamar a grandiosidade do nosso Deus, além de proclamar a generosidade do nosso Deus, ela proclama ainda a sabedoria do nosso Deus. Versículo 24. Ele não consegue se conter, e ele tem que fazer uma observaçãozinha aqui agora. Ele para no versículo número 24 para dizer: que variedade, Senhor, são as tuas obras. Ele ficou impressionado com a quantidade de coisas que tem. E meu irmão, é criatividade demais. Não tem artista no mundo que seja capaz de descrever a quantidade de espécies de besouro que existe no mundo. Meu irmão, você já viu a quantidade de besouro que tem? Não é a quantidade de uma espécie só, é a quantidade de espécies diferentes. Já viu a quantidade de combinação de cor que eles têm? Meu irmão, você nunca vai imaginar que determinada cor combina com a outra. Jesus vai lá, coloca o preto com as bolinhas vermelhas e funciona aquele negócio. Se você fizer um vestido daquela cor, não fica bonito, mas no besouro ficou. E o Senhor faz uns invernizados, faz um preto fosco, e Ele vai fazendo tudo de forma complexa, faz um monte de tipo diferente, cada um do seu jeito, cada um no seu modelo, cada um no seu lugar. E o salmista diz: Senhor, tem variedade demais. Está parecendo as casas
Bahia. Não dá nem para escolher o que tem aqui dentro. Tem coisa demais, Senhor. É sabedoria demais, versículo 24. Tudo foi feito com sabedoria. A terra toda, para cada milímetro que nós olhamos, está cheia da sua riqueza. Nós não temos neve aqui, talvez você já tenha visto, mas não existe um floco de neve igual. Já viu as toneladas de neve que são retiradas das ruas de Nova York todo ano? Ele nunca se repete, tudo é diferente. Deixa eu te mostrar o quanto o nosso Deus é sábio e Ele faz as coisas de forma muito complexa. Versículo número 25, ele retoma para o quinto dia, novamente para a criação dos animais, mas aqui também ele traz a criação dos peixes. Ele diz: o mar é vasto, é imenso. E a pergunta é: por que o Senhor faz um mar tão grande? Afinal de contas, tem mais mar do que terra. E tudo que a gente precisa é de terra, não de mar. Mas o mar é imenso, o mar é enorme, é vasto. E o Senhor fez o mar e entupiu o mar de animais, de forma que lá se movem seres sem conta. Queridos, não sei se você sabe, mas nós sabemos mais coisas sobre o universo, sobre a lua, do que sobre o mar. É mais fácil chegar na lua no final desse ano, o homem está voltando lá de novo, do que chegar no fundo do mar. E se achava que o fundo do mar era somente um grande deserto, que não tinha nada lá, até que baixaram algumas fossas abissais e descobriram que lá embaixo tem muita vida, tem muito animal lá embaixo. E não tem só invertebrados, tem vários vertebrados, tem peixe lá dentro. E está tudo espalhado. O Senhor encheu o mar de peixe, tanto peixe grande como peixe pequeno, de todos os tamanhos. Mas olha que bonito, ele diz assim: ele fez um mar desse tamanhão, e lá, versículo 26, o homem transforma o mar numa estrada e anda com seus navios por ela. O mar não é empecilho, o mar é um caminho aberto para andar em linha reta para algum lugar. Mas é tão grande, que aqui ele vai trazer um animal que o texto chama de monstro marinho, mas que vai aparecer lá em Jó como o Leviatã. Ao que tudo indica, era um animal marinho imenso mesmo, muito grande. Ele diz: e por mais que seja grande, vamos ver lá, uma baleia, cachalote, alguma coisa desse tipo, uma baleia azul, que é o maior animal que existe no planeta, eles brincam, porque tem espaço de sobra. O mar é tão grande que animais imensos, cujo coração é do tamanho de um Fusca, ainda conseguem encontrar lugar para brincar lá. É tudo espaçoso. Ele diz: Deus fez tudo isso lá. Mas agora de novo ele retoma o tema da providência, para mostrar um Deus que é sábio. E olha a providência de Deus, versículo 27, cheio de animais no mar, está vendo? Mas todos, o que? Esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. E Senhor é quem dá de comer a todos eles, na hora certa. Os maiores animais do planeta estão lá no mar. Sua maioria se alimenta de um bichinho, um camarãozinho tão miudinho que não dá nem para ver direito, chamado grilo. O crio é minúsculo. E eles comem isso. Tubarão-baleia come isso, algumas baleias comem isso. Quem dá é o Senhor. Ele vai aqui mostrando como o Senhor faz. E olha só, meus irmãos, que ele mostra que Deus não só criou tudo lá atrás, Deus mantém tudo agora. Ele diz assim: olha, se o Senhor dá alimento, versículo 28, o que é que eles fazem? Eles comem. Se o Senhor abre a mão, o que é que eles fazem? Eles enchem o bucho. A gente pensa nos tubarões aqui de Recife e diz assim: são um bando de assassinos. Não, eles só estão atrás de comida. Você entra lá e fica dizendo: ah, comida. Aí eles vêm. Só isso que eles fazem. Mas quando eles dão uma mordida e veem que o carrinho não presta, eles soltam, que a comida é ruim. Mas olha que interessante como o salmista coloca as coisas aqui. Ele diz: do nada o Senhor providencia, e vez ou outra morre uma baleia imensa, e aí os tubarões se fartam, se jogam em cima. Mas chega uma hora que o corpo da baleia pesa e para de boiar, e aí ele afunda, e aí uma quantidade enorme de peixe lá embaixo come também.
Eu acho fantástico porque a maioria dos animais que habitam as fossas abissais, aqueles que têm olhos, os olhos apontam sempre para cima. Os olhos não ficam olhando de lado. Alguns nem olho têm, mas os que têm olho estão sempre olhando para cima, porque é do alto que vem a comida. É do lado de cima. Ele diz: quando o Senhor dá, eles comem. Quando o Senhor resolve dar muito, eles comem muito, é claro. Mas versículo 29 diz: mas se o Senhor vira só as costas, só um pouquinho, eles já ficam angustiados. E se o Senhor corta a respiração deles, o que é que eles fazem? Eles morrem e voltam ao pó. Mas não só isso, o Senhor envia o teu Espírito e eles são criados. Ele diz: o mundo existe como existe, e o mar fica produzindo peixe nessa quantidade o tempo inteiro, porque Deus está produzindo um ciclo de organização biológica, onde a vida e a morte estão na mão de quem? De Deus. Ele diz: se eles nascem porque Deus fez eles nascerem, e se Deus quer, eles morrem em seguida. Se Deus dá comida, eles comem. Se Deus não dá comida, eles passam fome. O mar é imenso, mas cada sardinha depende de Deus. Cada uma depende do Senhor. E assim o Senhor renova. Mas agora ele volta-se para o coração dele, no versículo 31, e diz: mas todos esses animais que experimentam da criação, mesmo sendo tão especiais, são diferentes de nós, e nós temos um privilégio maior, porque eu e você somos os únicos que somos capazes de enxergar isso aqui. Por isso que olha o versículo de número 31: a glória do Senhor seja para sempre. Agora, meus irmãos, não é mais o primeiro, o segundo, o terceiro dia. A partir do versículo 31, ele olha para o sétimo dia, e olha para o Senhor olhando para tudo que ele criou, não só os animais, não só as aves, não só os peixes e os animais, não só a vegetação, mas toda a estrutura biológica que ele criou, todo o ciclo biológico que ele criou, toda a estrutura do universo que ele criou, e vê tudo aquilo. Ele diz: e viu Deus que era bom, e descansou. Não significa que ele estava cansado, mas se alegrou por aquele momento. Ele curtiu aquele momento, tudo que ele fez, como qualquer bom construtor faz, se senta para ver o que fez. E o texto nos diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte quem? O Senhor, por suas obras. Ele diz: o Senhor, meus irmãos, é quem tem que se alegrar pelas obras dele. Ele tem prazer e alegria naquilo que ele criou. É por isso que no sétimo dia ele se senta para contemplar tudo e diz que o Senhor descansou. Tudo está para o Senhor. É por isso que é tão estranho o crente acreditando em ET, um negócio esquisito. É esquisito não, porque tem universo demais, é espaço demais para ter só nós, né? Tem que ter mais gente aqui espalhada pelo universo, porque é tanto planeta que tem que haver alguma coisinha por lá, né? Tem que haver, vamos tentar pensar assim, né? Tem que ter. Não, meu querido, porque você não entendeu? Porque o planeta mais longínquo do universo, aquele que está num canto onde nenhum telescópio humano jamais vai alcançar a vista, porque aquele planetinha que está lá, que nunca, nem em sonho a gente vai ser capaz de chegar lá, mesmo andando à velocidade da luz, nunca ninguém vai conseguir nem sequer ver aquele lugarzinho estar lá, para que Jesus se encante com ele. Tem tempestades lá para a glória de Deus, tem nuvens lá para a glória de Deus, tem beleza lá, tem pôr de sol com 2 sóis, a mais sóis, para Deus ver sozinho, para não dividir comigo, com você. Ele nos deu um universo com uma faixa de luz específica, que é muito fininha, mas o universo inteiro ele colocou dentro dessa faixa de luz, que é a faixa de luz visível, para que eu e você visse, para que a gente visse a complexidade das cores, o movimento das cores, a textura das cores. Mas ele deixou uma gama bem grande de luz fora, raio-x, raios gamas, uma quantidade enorme que é só para ele ver. Não é para eu ver. Só ele vai ver essas partes, porque tudo é para a alegria própria dele.
Ele vê tudo que Ele criou e Ele fica satisfeito. Por isso mesmo Ele diz: o Senhor, ao se relacionar agora, nos mostra que eu e você temos um aspecto especial nessa relação. E esse aspecto especial se dá no fato de que nós reconhecemos um Deus que intervém nessa criação, versículo número 32. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. E Ele não está só olhando para os grandes vulcões, Ele está vendo a própria presença de Deus fazendo a montanha do Monte Sinai se abalar, tremer pela sua presença. Ele diz: o próprio Deus intervém. Nós conhecemos pessoalmente o Deus que criou tudo isso. Nós o conhecemos como sabedoria imensa. E dentro dessa sabedoria Ele diz: o que é que eu posso fazer? Versículo 33. O que é que resta para nós? Nos dobrarmos diante de tanta sabedoria e dizer: cantarei ao Senhor por quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Enquanto durar a minha vida, nós temos a obrigação de, cada vez que você olhar para um canto, para aquela aranha que você se arrepia todinho, quando você vê aquela barata que você fica todo agoniado, louve ao Senhor, porque não tem verniz no mundo que dê um verniz polido feito aquele. Encontra o verniz melhor do que o das baratas? Não tem não, tudo vernizado, brilha. Louve a Deus. Veja o tamanho da sabedoria dele. Ele fez a barata para a glória dele, e ele se encanta com os detalhes das perninhas dela. Oh, meu Deus. Nesse sentido ele diz: você é capaz de ver isso. Quando Agostinho vai tratar sobre a beleza, ele diz: não existe nada feio no mundo, porque tudo é uma expressão direta da beleza do próprio Deus. E quem é você para dizer que uma coisa não presta, quando Ele mesmo disse que era muito bom? Tudo é belo. Cantarei louvores durante a minha vida, enquanto eu viver. Por isso ele faz uma oração no versículo número 34, dizendo: Senhor, me faz enxergar com sabedoria a criação. Seja-lhe agradável a minha meditação. Senhor, quando eu estiver diante da criação, Senhor, me dá o coração certo para meditar na Tua sabedoria, para que eu entenda como o Senhor fez tudo. E olha agora, final do versículo: e eu me alegrarei no Senhor. Ele diz: o Senhor se alegra com o que o Senhor fez. Eu preciso aprender a me alegrar também com o que o Senhor fez. Eu preciso contemplar a sua criação e ficar feliz, do jeito que o Senhor fica feliz quando olha para ela. Eu preciso absorver esse mesmo sentimento do tamanho da sua sabedoria, e em meio a essa grandiosa sabedoria, ver que o Senhor providenciou tudo bem. Mas do nada ele vê um negócio que não é bom, porque o pecado estragou tudo. O pecado, na verdade, trouxe rebeldia dos homens e afetou a criação. Maldita é a terra por sua causa. A criação geme, diz o apóstolo Paulo, esperando o dia da restauração. Toda a criação padece por nossa causa. E agora o salmista lembra de um detalhe importante, que quando nós olharmos para essa criação em toda a sua complexidade e beleza, nós oremos pela restauração dela. E como ele quer que nós oremos? Para que o Senhor limpe o mundo do mal. Versículo de número 35. Parece que não tem nada a ver, né? Porque do nada ele faz assim: desapareçam da terra os pecadores. Sabe por quê? Porque Paulo diz que os pecadores transformam a glória de Deus em mentira. Porque os pecadores adoram a criatura ao invés do Criador. Porque os pecadores não reconhecem Deus na criação. Eles olham para o universo inteiro e dizem: não, foi assim, foi, bum, aconteceu. Eles não conseguem se render ao Senhor. Ele diz: Senhor, se eles são rebeldes a Ti, Senhor, se eles se levantam contra Ti, Senhor, que eles não querem dar louvores ao Senhor pelo que o Senhor fez, se eles não se submetem ao Senhor, tira-os, ó Senhor, da criação e restaura essa criação, para que só fiquem aqui aqueles que olham para a criação pela ótica do Teu Filho Jesus Cristo.
que enche todas as coisas com a força do seu poder, que dá sentido a tudo que existe, que faz com que todas as coisas tenham as cores corretas para serem vistas. Ele é a plenitude do Deus infinito que criou todas as coisas. Ele olha pela restauração do dia final e ora, meus irmãos, com uma força tão grande, dizendo: quem não se submeter ao Senhor, quem for perverso, que o Senhor os extermine no juízo final. E como é que ele termina? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não agora por causa da criação, porque ele começou o salmo assim. Ele começou o salmo dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, porque ele criou todas as coisas. Agora ele termina o salmo dizendo: bendize, ó minha alma ao Senhor, porque ele há de restaurar todas as coisas e retirar os ímpios da face da terra, e nós teremos novo céu e nova terra quando Cristo voltar nos ares. Ele diz: nós veremos tudo restaurado. Por isso, como é que o salmo termina? O salmo termina com aleluia. Alguns comentaristas dizem que esse salmo não deveria terminar com aleluia, mas que o próximo deveria começar com aleluia. Afinal de contas, o salmo 106 começa com aleluia. Então eles dizem: esse aleluia não faz parte desse salmo aqui não, faz parte do próximo. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós vamos para o Apocalipse, lá no capítulo de número 19, após o Senhor destruir os ímpios, após o Senhor esmagar os ímpios e restaurar tudo, a igreja responde no versículo 1, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 6 com aleluia. Nós almejamos novos céus e nova terra. Esse tudo já proclama a grandeza, a generosidade e sabedoria do nosso Deus agora. Toda a eternidade será para nós contemplar a grandeza, generosidade e sabedoria do nosso Deus. Assim será. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto, nós temos então alguns rápidos desafios para nós. E, em primeiro lugar, querido, nós precisamos nos lembrar que nós pecamos quando nós olhamos para a criação de uma maneira diferente. Que nós pecamos quando olhamos para a criação como se ela fosse um fim em si mesmo. Que nós precisamos urgentemente absolver um conceito bíblico e cristão de olhar para a criação, de ver as coisas criadas não como sendo simplesmente matéria, mas como sendo a vontade, a beleza e a grandiosidade do nosso Deus. Que quando olharmos montanhas imensas, mares imensos, florestas imensas, nos lembremos que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso, e demos glórias ao Senhor por isso. Nós somos levados, meus irmãos, à adoração ao contemplar a criação. E se nós não estamos tendo essa atitude de adoração quando contemplamos a criação, a falha está em nós e não na criação. Porque todos os dias pela manhã vemos passarinhos cantando para dizer: lembre-se da glória do Senhor, porque Ele está fazendo a sua oração ao Senhor. O sol nasce todo dia para dizer: lembre-se da glória do Senhor, para poder louvar ao Senhor. Toda a criação nos lembra que nós temos um Criador glorioso, grandioso, majestoso, que se veste da sua criação como Rei poderoso, para nos lembrar que nós devemos tudo a Ele. Segunda lição que nós precisamos aprender aqui com esse texto: que nós não temos nada, que tudo pertence ao Senhor. Por isso, deixa de ser ingrato. Porque quando você reclama pelo que você não tem, quando você fica xingando e reclamando, você é um baita de um ingrato. Porque tudo que nós possuímos vem da mão do Senhor, e se Ele dá, nós recebemos; se Ele não dá, nós não recebemos, e ponto. Nós nos alegramos no fato de que o Senhor providencia tudo que nós precisamos. Ele providencia alimento, Ele providencia proteção, Ele providencia as estruturas ao nosso redor. O Senhor nos sustenta e nos mantém em tudo. Por isso mesmo, quando nós andamos ansiosos durante o dia, nós estamos na verdade proclamando que nós não cremos num Deus que é generoso. Mas como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou viver agora que perdi o emprego? Jesus, como é que vai ser com essa política econômica que está no nosso país? Meu Deus, que o dólar vai subir de novo. Jesus, vai se acabar tudo. Meu querido, você tem um Deus que é Pai e que é generoso. Quando você age de forma contrária, você está na verdade, na sua ansiedade, desmerecendo um Deus generoso, que cuida de arganazes, que faz árvore gigante para um passarinho fazer ninho lá. O Senhor, Ele providencia tudo que nós precisamos.
Por isso, quando olhar para a criação, meu querido, louve a Deus pela sabedoria com a qual Ele fez tudo, mas louve ao Senhor em oração, clamando pela volta de Jesus Cristo, porque só lá, na volta de Cristo, nós veremos esse novo céu e essa nova terra totalmente desprovida do pecado. Nós somos hoje lembrados de que toda vez que você olhar para o mar, toda vez que você olhar para uma grande cachoeira, toda vez que você olhar para uma grande montanha, uma grande árvore, e se encantar com a beleza da criação, dizendo: volte, Senhor Jesus Cristo, volte logo, porque eu quero ver como é que essas árvores ficam sem pecado, eu quero ver como é que vai ser a minha relação com os animais sem pecado, eu não vou precisar mais obrigá-los a ficar perto de mim, eles vão querer ficar perto de mim, eu não vou ficar mais com medo de nada, porque eles vão estar sempre em harmonia comigo. Senhor, eu quero ver essa nova criação. Por isso, Senhor, volte, abra, Senhor, os caminhos, tira, Senhor, os pecadores da face da terra e implemente o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. Eu quero ver um planeta restaurado, sem lixo, sem sujeira, sem poluição. Eu quero ver um novo jardim do Éden, não situado numa partezinha do Oriente Médio, mas eu quero ver um jardim do Éden que cobre o planeta inteiro, Senhor. Nós somos levados a orar pela volta do Senhor, que é infinitamente sábio. O mundo, meus irmãos, não consegue enxergar a criação como deveria. Nós somos cristãos, nós vemos o mundo como ele realmente é. Nós nos encantamos com o que ele proclama, e ele proclama um Deus generoso, um Deus grandioso, um Deus infinitamente sábio. Que nós tenhamos os olhos abertos então para ver isso. Que Deus nos abençoe.